Sejam bem-vindos. A aquicultura é responsável por 16% da produção de toda a proteína do mundo. São 652 espécies cultivadas. Dentro da aquicultura está a aquicultura, que atualmente é a atividade de produção animal que mais cresce no mundo. A tilápia é o segundo peixe mais produzido no mundo. Nós, aqui do Brasil, somos o quarto maior produtor. A tilápia é a espécie mais produzida no Brasil, cerca de 64%, cujo crescimento em relação ao ano de 2022 aumentou cerca de 10%. A piscicultura brasileira gera 1 milhão de empregos diretos, 2 milhões de empregos indiretos e movimentou, no ano passado, 8 bilhões de reais, gerando novas oportunidades e novos postos de emprego. Nosso país se destaca na tilapicultura por diversos fatores, dentre eles disponibilidade de recursos hídricos, clima favorável, programas de melhoramento genético, temos insumos, equipamentos, tecnologias, empresas e profissionais, modelo de negócio e mercado interno. A tilápia é reconhecida por nós, consumidores, por sua saudabilidade. A tilápia vende saúde, por seu alto valor nutricional, tem fácil digestão, tem o seu sabor suave, carne branca, corte sem espinhas, além da praticidade e versatilidade no seu preparo. Então, o painel vai funcionar dessa forma. Eu vou fazer uma pergunta para o Felipe, em segunda para o Nicolas e depois para o Ramon. Se vocês quiserem fazer pergunta, basta levantar a mão, que daí a gente passa o microfone para vocês. Então, vamos começar pelo Felipe. Quais foram as mudanças observadas no comportamento do consumo dos produtores pós-pandemia, dos consumidores, pós-pandemia, refletida pela mudança do estilo de vida dos consumidores? Boa tarde, Fernanda. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe. Nós criamos, eu e meus irmãos, junto à mentoria do meu pai, a BTJ. A gente trabalha com produção e processamento de tilápia. Bom, no primeiro momento, em 2020... logo que começou a surgir as primeiras notícias de pandemia, acho que como todos a gente ficou muito preocupado e no primeiro momento a gente sentiu uma demanda gigante por tilápia, filé e tal, e aquilo animou muito a gente. A gente imaginou que o consumidor mais consciente estava preocupado em se alimentar de forma mais saudável, mas acredito que boa parte dessa demanda foi uma influência da pesca, não tá a pesca extrativa não está acontecendo, a importação também de outras espécies, que o Brasil é grande importador, também não estava normal, então a gente sente esse primeiro reflexo, e aí em 2021 a gente entendeu que realmente era um desequilíbrio de uma cadeia já estabelecida, e a tilápia ela navegou meio que sozinha com o consumidor de peixe. E depois a gente sente que existe uma tendência do consumidor se alimentar de forma mais saudável, então o peixe, nesse sentido, ele acaba sendo favorecido. O consumidor mais digitalizado, mais preocupado talvez com a rastreabilidade, acredito que é uma tendência. A tilápia ela também é favorecida nesse sentido. Ela é muito versátil. O consumidor hoje, muitos deles estão em casa fazendo home office, cansado de pedir iFood, então ele começa a preparar em casa, e a tilápia não dá cheiro, ela é rápida, sem cheiro, então acho que ela foi muito favorecida, e acho que é um reflexo que a gente vai sentir ainda, quer dizer, a gente acabou de passar pela marola, né? Tem muita coisa ainda mudando. Perfeito, obrigada. Nicolas, o que muda com a chegada do aporte do fundo de investimentos da Ocean 14 Capital na Tilabras? Aqui, trocou. Tá bom. Primeiramente, obrigado por tudo, Fernanda, obrigado. Opa. E sim, bom, Tilabras, a empresa que nasceu em 2014, 15, estamos na água desde 2017. Hoje produzimos umas 7.500 toneladas de tilápia e desde a semana passada começamos a abrir nosso frigorífico e começamos a processar peixe. Então estamos entrando no ramo dos grandes.
Então, a entrada de um novo investidor na nossa empresa, claro, vai ser muita demanda, não é, para informação, comunicação. Eu acho que está na hora de trazer investidores de fora para o Brasil, demonstrar que o Brasil tem um grande potencial. Então, claro, vamos ser muito cobrados pelo trabalho que vamos ter que fazer, vamos ter que ter uma comunicação muito boa com nossos investidores, mas a nossa ideia também é de demonstrar para investidores de fora porque o Ocean 14 não é só Ocean 14, Ocean 14 são fundos soberanos, são grandes investidores e, em alguma maneira, botar o Brasil no mapa como um grande player, não é? Para levar a gente da 4ª posição para a 1ª posição, a gente vai precisar de dinheiro, vai precisar de investimento. Hoje, a gente viu que o Brasil só usa 3,5% das águas do país para poder produzir peixe, temos muito para crescer e, inevitavelmente, isso é o caminho que temos que fazer. Então, é uma responsabilidade grande de poder trazer um investidor de fora e demonstrar que o Brasil tem um potencial. E é isso que estamos aqui para fazer. Desejo sucesso a vocês. Ramon, como aumentar a competitividade da tilápia nos pontos de venda em relação aos outros produtos cárneos? Muito boa tarde a todos. Oi. Primeiro, obrigado, Fernanda, pelo convite, todo o time de organização da Civut, parabéns por esse brilhante evento. Como aumentar a competitividade? Vários fatores, né? Para quem não me conhece, eu sou Ramon Amaral, sou um dos sócios de um grupo familiar no município de Santa Fé do Sul, São Paulo. Hoje nós acredito sermos o único no Brasil com a cadeia totalmente verticalizada, desde o banco genético, cria, recria e engorda, fábrica de ração e o frigorífico, que é a marca Brazilian Fish aqui representada. Como é que a gente faz isso lá, Fernanda? Com um mix de portfólio grande para que a gente não deixe o custo do produto apenas no filé de tilápia. Não sei se todos aqui sabem, de 1 quilo de peixe, 33% ou 330 gramas é o filé. Então, a gente precisa de ter um produto com um valor acessível no ponto de venda. Então, eu acho que esse é o grande desafio, não só da Brazilian Fish, mas dos colegas aqui representados, mas como da cadeia de pescado em geral, é a gente reduzir o produto, quem sabe a gente ser o frango da água, né? Que o filé ele seja talvez o menor resultado da empresa. Então, agregando valor em produtos como nós temos lá, a pururuca de tilápia, o bolinho. Hoje a gente aproveita a escama, a pele, os resíduos, né, fazendo biofertilizante. Então, esse eu acho que é o desafio para que a gente se torne competitivo com as proteínas de pescado e também com as diversas proteínas, aí, bovino, suíno e o frango. Em relação aos pontos de venda, Ramon, por exemplo, lá em Santa Catarina, a gente faz um trabalho de levantamento de preços, né, nos supermercados. E a gente observa, num produto, por exemplo, filé de tilápia congelado, um valor de R$ 42,00 até R$ 89,00 o quilo do filé. Isso eu acredito que atrapalhe muito a gente, como consumidor, na escolha. Eu queria entender um pouco por que existe tanto essa diferença de preços do mesmo produto, de marcas diferentes, claro. Esse eu acho que é o assunto que eu mais gosto de discutir nos últimos tempos. Eu acho que a diferença de qualidade, eu acho que é o ponto principal. Vivemos num país onde o crime compensa. E existem ainda, por incrível que pareça, ainda existe filé de tilápia no mercado com mais de 30% de água. Então, às vezes, a diferença de preço, Fernanda, está aí. Está na água, ou está na clandestinidade, na informalidade. Então, esse é o desafio, né, não só do setor, mas do você, consumidor, de identificar no ponto de venda um produto que não tem água. E, às vezes, da forma que isso é colocado, o consumidor prefere aquele produto com glazing, que é um nome técnico, com água, do que um produto drenado. Então, essa é a dificuldade, porque a aparência fica mais bonita, mas você está levando menos proteína para casa. Está pagando peixe, mas levando água, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, vou seguir aqui. Felipe, as certificações são garantia de qualidade e de sustentabilidade para os mercados mais exigentes, tanto aqui dentro do Brasil quanto os mercados internacionais. É o reconhecimento do trabalho e do compromisso das empresas com a sustentabilidade, além das certificações que visam bem-estar e saúde animal. É sabido que o bem-estar é o futuro da aquicultura. Eu diria que é o futuro dos negócios na aquicultura. É uma tendência mundial, One Health,
onde a gente fala o equilíbrio entre o humano, animal e o meio ambiente. Em relação a essa questão, enquanto as certificações impactam a agregação ao produto comercializado e se os consumidores estão de olho nessas certificações? Fernanda, acho que primeiro as certificações, elas aqui no Brasil, elas acontecem mais para abrir alguns mercados, principalmente para exportação, tá? Então acho que as principais são a SC e BAP. Agora, no sentido de bem-estar animal, acho que independente do consumidor valorizar isso ou não, todo player aqui ele vai estar preocupado com isso, porque isso reflete diretamente no resultado. Então, o animal bem cuidado em todas as etapas do processo, ele vai refletir em maior resultado lá na frente. Agora, tem uma ação da Five Farms. A Five Farms ela é uma empresa, acho que inglesa, ela trabalha... O mercado europeu demandou algumas validações de bem-estar animal de outras cadeias para o mercado europeu, principalmente. E nós estamos junto com eles, validando na etapa de produção até a indústria, para criar uma ferramenta que pode servir, provavelmente vai até servir para auxiliar uma certificadora como a SC na esfera do bem-estar animal. Então, a gente já vem de um trabalho desde 2021, junto com a FAI. A ideia é que o fruto desse trabalho seja uma aplicação que vá para o mercado sem que essa análise seja feita sob a subjetividade humana, e sim com aplicação, com fotografia, e nós, junto com eles, estamos validando e parametrizando esses pontos, e realmente acho que é uma tendência que o consumidor venha buscar produtos que as indústrias e os produtores se preocupem com o bem-estar animal, apesar de que é algo que está todo mundo olhando para isso e isso reflete diretamente no resultado. Perfeito. Nicolas, ainda falando sobre certificações, existe alguma certificação que está no radar de vocês para a abertura de novos mercados? Eu acho que, como você acabou de falar, não, as duas grandes certificações hoje em dia que tem no mercado, não é, que são reconhecidas, são a BAP e a SC. Tem, claro, outras certificações como Marine Social Council, que é a ASC, mas seja, tem Friends of the Sea, tem Monterrey, Aquarium de Monterrey, mas as grandes certificações são BAP e ASC. Se você quer trabalhar para o mercado americano, o BAP já é um certificado que trabalha muito bem. Ele é constituído de 4 certificações, então você pode ter uma certificação para o seu frigorífico, para a sua fazenda, para a sua ração e também para a produção de alevinos. Eu gosto bastante desse modelo, porque cada área trabalha junto para poder chegar num gol. E a partir do momento que você tem 3 estrelas, então 3 categorias nas quais você cumpre essa certificação, você já vira um cliente, um certificado BAP. E aí, para o mercado europeu, é o ASC, que é bem mais rigoroso, bem mais difícil de atender, mas hoje eu até vejo que o mercado americano está migrando para essa certificação. Infelizmente, continuamos com o problema que o mercado europeu está fechado para o Brasil. Isso é um problema, é um dilema, porque o mercado europeu é 3 vezes maior do que o mercado americano. Então, eu acho que é um pouco sobre a certificação no mundo. Ramon, vocês têm um portfólio bastante grande de produtos. Eu gostaria de saber como são feitas as pesquisas e análise de perfil de consumidor para a elaboração de novos produtos, até pensando em diferentes classes sociais, né? Para que não coma só o filé, que é um pouco mais caro, mas que seja um produto mais acessível. Fernanda, o primeiro critério é passar pelo crivo das 9 crianças da 3ª geração. Eu tenho 3 filhas. Então, primeira coisa, é a minha mãe que está aqui nos assistindo, que é a pessoa que desenvolve esses novos produtos. E aí a gente faz uma reunião em casa, sabe, Fernando? E aí coloca para as crianças de 4 a 12 anos definir. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos por aí, viu? É lógico que a gente, primeiro, tenta agregar valor, certo? E ter produtos para diferentes classes sociais. Então, esse é o objetivo, né? Quando nós começamos com a pururuca de tilápia, que era um produto que talvez no valor do quilo representava-se um produto muito nobre, mas na porção ele era de fácil acesso para todas as classes sociais.
E o medalhão com provolone, que é um produto altamente nobre, né, que a gente tem no nosso portfólio, que custa aí quase R$50 o quilo. Então, a ideia é que a gente tenha produtos no nosso portfólio que atenda às necessidades, seja do público infantil ou então, né, das diferentes classes sociais. Alguém quer fazer uma pergunta? Ramon, a tilápia chegou onde está graças a um pacote tecnológico que a contempla desde a produção de alevinos à cozinha. Esse pacote, estas tecnologias da tilápia chegaram ao seu limite ou ainda há muita coisa para se desenvolver na espécie? Teu nome? Antônio. Seu Antônio, eu estou há 15 anos na aquicultura. E agora o grupo resolveu investir recentemente no melhoramento genético. Até então, isso é um dos fatores, né, de tecnologia, de melhora de eficiência e produtividade. E eu vou te dar só esse exemplo. Há 15 anos, meu rendimento de carcaça no frigorífico era de 30 a 33. Há 15 anos, minha conversão alimentar ela é de 1,35 a 1,65. E a gente não percebeu evolução. Então, eu, como família de pecuarista há 40 anos, e a gente investiu muito nos últimos 20 anos na pecuária, a gente percebe que não existiu evolução. Com todo respeito às pessoas que aqui no Brasil estão vendendo genética, né? O meu objetivo não é vender genética, o meu objetivo é vender carne. Então, nós estamos montando toda uma estrutura que já está em construção desde fevereiro desse ano, para nós termos o nosso próprio plantel, o nosso próprio centro de reprodução e melhoramento genético. Então, tem muita coisa, seja na piscicultura, seja no frigorífico. A empresa investiu recentemente em aquisição de tecnologia para melhorar a parte de automação na empresa, coisa que no Brasil chegou ainda esse ano. Está aqui o pessoal da BTJ que está testando máquina igual a gente adquiriu. Então, tem muita coisa para se fazer. Eu acho que nem começou, para te dizer a verdade, Antônio. A gente está no mesmo patamar praticamente em várias coisas dentro da atividade. Eu vou agora fazer só o link, né, com a pergunta do Antônio para o Nicolas. De todas as etapas da verticalização, né, desde a genética, reprodução, alevinagem, recria, engorda, processamento, qual que tu acha mais desafiadora? Então, eu acho que o Ramon tem muita razão. Eu acho que a alevinagem é um passo muito importante para a nossa indústria hoje em dia. Eu acho que ração, hoje em dia, a gente tem ração de qualidade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que melhorar, mas a gente já pode trabalhar de maneira muito próxima. Mas eu acho que a alevinagem, biossegurança e a segurança, saúde animal é muito importante. Estamos passando hoje por um problema, eu acho que está acontecendo para todos os produtores, e nós temos que se unir para poder tentar controlar isso aqui, porque vai ser um problema. Não é um problema só nosso, o mundo inteiro está passando por esses problemas, ondas de problemas de doenças, e a gente tem que fazer tudo para poder garantir que temos um alívio de qualidade, com lotes não misturados, padronizado, vacinados, e para poder também garantir que a gente vai conseguir ter uma produção boa, com conversão alimentar de qualidade, com sobrevivência altas, e para poder finalmente ter um produto cada vez mais acessível. E eu concordo totalmente com o Ramon. Através de genética, a gente tem muito para fazer. Se a gente olha o frango, por exemplo, a gente podia falar que no passado demorava 6 meses para ter um frango pronto para o abate. Hoje, o frango do pintinho até o abate, 32 dias. Então, são tempos muito curtos. Então, a gente tem muito para melhorar. Eu acho que é por isso que a proteína de peixe tem um grande futuro para frente, especialmente a tilápia, já que ela tem ainda mais uma dieta que pode ser 100% vegetariana. Então, sem inserção de proteínas animais, que no futuro seremos cobrados por isso. É uma pergunta, então, para o Felipe. Em relação a gente estava falando aqui de conversão alimentar, né? Desde o início da pandemia até hoje, a gente teve aumento consecutivo dos insumos, né? Consequentemente, o custo de produção vai nas alturas. Eu queria saber quais são as estratégias na empresa de vocês para diminuição do custo de produção. Bom, a gente, desde 2012, quando entramos numa sociedade de uma piscicultura, a gente começou a desenvolver um mercado de nicho de tilápia mais pesada. Chegava a despescar na média entre 1,2 kg e 1,3 kg. E a tilápia, não sei se todos sabem, mas
depois ali dos 800 gramas, quanto mais pesada você despesca, pior é a taxa de conversão alimentar, ou seja, ela tem que consumir mais ração para produzir aquela mesma quantidade de carne. E aí, com as altas, principalmente em 2021, principalmente de farelo de soja e milho, que são os principais insumos da ração, e aí puxa também todas as farinhas de origem animal, o nosso custo subiu muito e o peso dessa conversão ficou muito alto. Então, a gente teve que fazer uma transição com o mercado, nem sempre os nossos clientes assimilaram essa reposição de custo, e aí nós começamos a rever a estratégia. Alguns mercados a gente começou a direcionar um peixe mais leve, que é mais eficiente em relação à conversão. E a longo prazo, como o Ramon colocou, o Nicolas também, a gente está engatinhando em tecnologia, engatinhando em melhoramento genético. Nós, indiretamente, a gente quer participar dessa evolução. Então, alguns players de genética, a gente tem um contato próximo, a gente quer devolver informação da indústria de rendimento de filetagem, para que eles tenham também subsídio para conseguir desenvolver matrizes, famílias mais eficientes. A gente já trabalha desde 2021 com uma análise um pouco mais profunda das rações e tenta responder numa linha de não olhar só proteína bruta e proteína digestível, mas aminoácidos, qual o reflexo que isso tem em desempenho zootécnico, em desempenho na indústria, em rendimento. E acho que o Ramon colocou muito bem aqui, se a gente ficar olhando só para filé, nós vamos patinar. As outras cadeias que estão voando, como frango, eles aproveitam 100% de tudo e com bom valor agregado. A gente também está engateando, acho que a Brazilian Fish ela é vanguarda nisso, e todo mundo acho que tem que pegar um pouquinho disso para conseguir respeitar um pouco mais o peixe e aproveitar esse produto de uma forma melhor, né? Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou seguir por aqui. Nicolas, a piscicultura a gente sabe que é a produção de proteína que mais cresce no mundo. Nós estamos no 4º lugar. O que falta para a gente sair do 4º lugar e para o 3º, 2º, de repente, 1º lugar? Então, eu acho que, primeiramente, o Brasil é realmente inevitavelmente será um grande player mundial. Não tenho pergunta, não tenho nenhuma dúvida sobre essa questão, porque o maior custo na produção de peixe é a ração. O custo representa mais de 70% a 75% do custo de produção. Nós temos acesso hoje em dia a grão, né? Somos os maiores produtores de grão, um dos maiores produtores de grãos do mundo. A gente exporta muito o nosso grão. Isso é um indicador para mim que estamos ainda errando, que a gente tem que então agregar o valor ao grão para transformar em ração, para depois transformar em proteína animal e sim exportar pelo menos filé de peixe ou filé de frango, alguma coisa assim desse tipo. Nós, no Brasil, temos um custo de ração que é mais ou menos 40% inferior a qualquer país do mundo. Então, isso já bota a gente numa posição mais vantajosa, comparativa aos outros países. Outra coisa que temos que fazer, temos que saber agregar valor ao peixe, exatamente o que estamos falando aqui. A China, por exemplo, é muito difícil de competir contra a China, porque a China acaba tendo um filé muito competitivo. Eles agregam muito valor a todos os produtos e, para eles, o filé é quase alguma coisa que eles vendem ao custo mais baixo possível para poder vender os produtos perimetrais. Mais uma coisa que eu acho que o Brasil tem como vantagem é, devido aos altos custos trabalhistas e trabalho e tudo mais, nós vamos ter que, inevitavelmente, migrar para a mecanização. E isso, a automatização, nós já vemos, por exemplo, nossa indústria de maquinário, né, nacional brasileira, que temos que se orgulhar, cada vez mais migrando para a mecanização, reduzindo, então, o custo dentro da fábrica e isso barateando, inevitavelmente, o custo de produção. Uma vez que a gente conseguir adressar esse tema, eu acho que não tem nada que vai poder parar o Brasil. Não vejo absolutamente nada que possa não deixar a gente ser o maior produto do mundo. Então, a China e o Egito e os aléns que se preparam, que estamos vindo. Maravilha. Ramon, a cada 10 quilos de peixe de cultivo consumidos no Brasil, 6 são tilápia. Eu queria te perguntar como todos nós, que de alguma forma somos corresponsáveis pelo nosso setor, podemos contribuir para estimular ainda mais o consumo de tilápia, não só na Sexta-feira Santa, mas ao longo de todo o ano. Legal. Tem uma coisa que eu sempre digo, que é a missão da nossa empresa, é ser exemplo de alimentar e servir com qualidade. Eu acho que isso
é o principal. Você como consumidor, você como produtor, você como dono de uma indústria processadora, ou você, cliente na ponta, atravessador, distribuidor, ou lojista, buscar ter o mesmo produto, sempre no ponto de venda, né? Com a mesma procedência, com a mesma qualidade, com a mesma seriedade, né? É igual eu disse aqui lá no começo, sem glazing, sem informalidade. Então, esse eu acho que é o principal desafio. Então, é ser exemplo naquilo que a gente se propõe a fazer. E eu não sei com quem que eu estou falando, quem que é o público aqui hoje, mas a propaganda é a alma do negócio, né? E nós, como a cadeia como um todo aqui, fica aqui o desafio para você pegar teu celular agora e postar nem se seja aquela campanha da PeixeBR, que eu sou um dos sócios fundadores da PeixeBR, colocar lá no teu Instagram, no teu stories do WhatsApp, lá hashtag Coma Mais Peixe, postar, e para mostrar também que a tilápia, ela não é só uma proteína saudável, mas ela é de fácil preparo, ela é saborosa, ela é muito simples de fazer, muito simples, seja em qualquer culinária, ela se encaixa perfeitamente, como eu falo, né? Até cru é bom, imagina na mão de um bom especialista. Então, esse acho que é o desafio, a gente fazer propaganda dessa proteína que, além de saudável, ela é muito de fácil preparo e saborosa. Acho que é até uma responsabilidade nossa da cadeia, né? Comunicar isso melhor, da praticidade, da versatilidade, né? Felipe, quais são as perspectivas de vocês para os próximos 5 anos? Bom, acho que eu estou alinhado com a posição do Nicolas. É muito difícil a aquacultura brasileira não ser vanguarda, e isso puxado pela tilápia, e de repente, não sei se em 5, mas em 10 anos, a gente ultrapassar a produção da China. Nós temos terra, nós somos um dos principais exportadores de grãos, que é a base do nosso filé de tilápia. Ela é a base a ração é o principal custo do peixe, e o peixe é o principal custo da indústria. Então, e nós temos, acho que, um reconhecimento mundial muito grande, que a gente acaba pegando um pouco de carona das outras proteínas, do frango, do bovino, do suíno, do reconhecimento de uma proteína de qualidade. Então, a nossa indústria de proteína animal é muito reconhecida lá fora. E para isso, eu acredito que a gente tem que exportar. O Brasil já vem aumentando o consumo de peixe, mas não sei se será só suficiente, apesar de ter muito espaço. Mas acho que a gente tem que exportar. Hoje, a Apex, ela tem junto à PeixeBR, que é a associação que nos representa, a Associação da Piscicultura Brasileira, tem um projeto de promoção de exportação. Então, tem alguns países que já foram eleitos. É um projeto que está em andamento, acredito que vai ter muito bons frutos. A Europa é um baita desafio, um mercado gigantesco que hoje está fechado. A gente não pode exportar para lá. E acredito que o mundo já está vendo, eu acho que isso aqui não é percepção, o mundo está vendo que o Brasil e a tilápia vão ser referência na aquacultura mundial. Então, a gente vê o movimento de empresas de genética, empresas de maquinário, automação. Está todo mundo vindo para cá, criando soluções aqui. A primeira máquina de filetagem automatizada, de eficiência tal, ela foi colocada no Brasil para validação. Então, acho que é questão de tempo, mas nós vamos chegar lá. Ainda em relação à exportação, não sei, não é direcionada para ninguém, é uma curiosidade minha. Existe diferença de perfil do consumidor brasileiro para o internacional? Vocês conseguem medir isso? Para mim, tem. Quem se sentir confortável? Tem. A gente exporta hoje, o principal produto é para os Estados Unidos, filé de tilápia resfriado. Porque o nosso produto, brigando lá nos Estados Unidos com congelado, ele está brigando contra o produto chinês, com custo muito baixo. Não vale a pena a gente entrar nessa briga. O mercado doméstico ainda ele é mais rentável. Tem algumas questões de regulações, o pessoal lá usa monóxido de carbono, preserva um pouco mais a aparência do peixe do filé congelado, a linha de sangue fica mais colorida, acho que evita a oxidação, mas acho que o consumidor europeu não sei se conhece tilápia.
Acho que é um potencial ainda a ser desenvolvido. E tem uma pecha ainda muito negativa da tilápia chinesa em alguns países. Acho que lá alguns países da Ásia, do Oriente Médio, pegou mal a tilápia pela produção. O próprio chinês não consome o filé que eles produzem, né? Então, vai ter muito paradigma aí para a gente quebrar. Perfeito. Alguém tem uma pergunta? Antônio? Desculpa a insistência, a repetição, mas o tema é apaixonante. Você falou que falta ainda mais tecnologias para a tilápia. Eu pergunto aos três, os institutos de pesquisa que nós temos no Brasil, Instituto de Pesca, de Pesquisa em Pesca e Aquicultura, como a Embrapa, que é lá no nosso estado, no Tocantins, em Palmas, aqui em São Paulo, o Instituto de Pesca, a academia, não estão correspondendo com as expectativas do cultivo de tilápia, da produção do tilápia no Brasil. E eu faço outra pergunta dentro desta. Está quase pronta, ou já está pronta no Tocantins, a empresa, não me lembro o nome, Genesias, né? Que vai, segundo a empresa, segundo o grupo, que é uma multinacional, vai produzir, gerar as mais altas tecnologias de tilápia no mundo. Primeira pergunta, os institutos estão correspondendo com vocês? A segunda, a expectativa que vocês têm desta empresa que está se instalando no Tocantins, aliás, já está funcionando já, para os três. Aquagenética. Ah, tá. Antônio, Instituto de Pesca sempre foi um parceiro do grupo. Hoje nós temos uma unidade que funciona como se fosse um laboratório, principalmente para os manejos do cultivo e também para as fórmulas de ração. E o Instituto de Pesca sempre foi parceiro do grupo nisso. O que a gente percebe é que, geneticamente, o peixe não tem para entregar. É igual eu falo para o Giovanni Sampaio, que sempre foi a pessoa, o diretor do Instituto de Pesca, que hoje não é, eu acho que é o Leonardo. Faça uma ração de picanha, né, Erosa? E vamos ver o que essa genética tem para entregar. E a gente percebe que isso não tem evolução. Mas eu confesso que a gente do setor privado, às vezes, não provoca as instituições por conta da morosidade, né, dos trabalhos. Nesse trabalho agora de melhoramento genético, nós estamos em conversa com a Embrapa, com a Unesp de Jaboticabal, né, com uma instituição de fora do Brasil, para poder otimizar e acelerar esse processo de melhoramento. Mas eu acho que isso é uma falha também da nossa parte, a gente não pode só colocar a culpa do outro lado, de não provocar, porque às vezes que a gente provoca, estou me colocando aqui, talvez eu sou um pouco mais acelerado, eu percebo que há muita morosidade, muita burocracia, e a gente acaba desistindo e tentando seguir com as próprias pernas. Eu acho que também o que tem que ser feito na cadeia é que a gente tem que começar a se comunicar melhor e tentar integrar um com o outro. Eu acho que a gente também, uma falta que eu sinto é de tentar, na genética, para mim, 50% do trabalho genético ele tem a ver com genética pura e 50% é realmente a implementação em locais adequados e produção em grande escala. E se o produtor genético não comunica com o fazendeiro, que não comunica com o frigorífico e não se comunica todas essas juntos, a gente não consegue realmente saber para onde vai o tiro. Então, eu acho que também tem que ter uma integração importante de todas a cadeia para poder se comunicar e falar o que estamos fazendo aqui. O que estamos procurando? Cada região vai procurar um traço, uma genética diferente, produção para o sul, para temperaturas mais frias, para o norte, temperatura que deveria ser mais alta, que pode ser exposta a streptococcus, doenças e águas mais com pH mais alto, águas com pH mais baixo, águas mais turvas. Então, eu acho que sim, tem também um problema que eu vejo que é a comunicação na rede, todo mundo se falar e tentar adressar o problema e realmente assessorar de maneira correta como essa genética funciona na produção. Senhor Antônio, eu vejo que existe um interesse muito grande da academia brasileira, a empresa brasileira, a Embrapa, ela está muito próxima do setor. Realmente as coisas não funcionam no dinamismo que a gente quer, mas acredito que tem muito a contribuir, boas intenções. Esse benchmarking que o Nicolas colocou é importante demais, a gente trocar mais figurinha, endereçar esses problemas da academia
trazer eles mais próximos da gente, ter essa paciência que precisa para coisas desenvolver. Mas a Embrapa, eu acho que tem tido um papel muito interessante. A gente tem alguns trabalhos com a Exalc, com a Unesp, a gente está tentando se aproximar, mas tem muito para contribuir. E eles são necessários, são importantes aí para aumentar a tecnologia, manejo, enfim, criar pesquisa, né? Uma coisa que eu acho interessante, Antônio, é que a gente sempre pensa em projetos e pesquisa, né? A gente não pode esquecer que as universidades estão formando profissionais, né? Eu fico muito feliz de ver estudantes aqui, realmente fico emocionada, porque eles vão trabalhar também nas empresas, né? Engenheiros de pesca, de aquacultura, oceanógrafos, zootecnistas e por aí vai. E também é uma forma da universidade contribuir também com o setor, que é a união. Eu adoraria poder ficar mais tempo aqui perguntando e aprendendo com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, realmente, estou emocionada. Queria agradecer a atenção de todos. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eles estarão nos respectivos estandes. E muito obrigada pela atenção de todos. Sucesso a vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.